Jesus nos abençoe, nos ampare em mais um Evangelho de domingo. Eu quero agradecer vocês por me receberem em suas casas, por estar compartilhando os nossos vídeos nas suas redes sociais, pelos comentários que vocês deixam de carinho, de respeito, de incentivo. E vamos hoje, nesse dia 20 de dezembro, é mais um Evangelho dominical, ouvir a palavra do Evangelho, os ensinamentos do Evangelho, para nos auxiliar na vivência do dia a dia, na vida terrena. A leitura de hoje é a indulgência. Nós vamos falar sobre a indulgência que foi trazida pelo espírito de José em 1863. Espíritas, queremos hoje falar-vos da indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas que tão poucos praticam. A indulgência não vê os defeitos alheios, e se os vê, evita comentá-los e divulgá-los. Oculta-os, pelo contrário, evitando que se propaguem, e se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa à mão para os disfarçar, mas uma desculpa plausível, séria, e não aquelas que, fingindo atenuar a falta, a fazem a ressaltar com pérfida astúcia. A indulgência jamais se preocupa com os maus atos alheios, a menos que seja para prestar um serviço, mas ainda assim, com o cuidado de os atenuar, tanto quanto possível. Não fazem observações chocantes e nem traz censura nos lábios, mas apenas conselho, quase sempre velados. Quando criticais, que dedução se deve tirar dessa palavra? A de que vós, que censurais, não praticais o que condenais, e valeis mais que o culpado. Ó homens, quando passareis a julgar os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem os vossos irmãos? Quando fitareis os vossos olhos severos somente sobre vós mesmos? Sede, pois, severo convosco, indulgente para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os secretos pensamentos de cada coração e que, em consequência, desculpa frequentemente as faltas que condenais, ou condena as que desculpais, porque conhece o móvel de todas as ações. Pensai que vós, que clamais tão alto, anatema, talvez tenhais cometido faltas mais graves. Sedes indulgentes, meus amigos, porque a indulgência acalma, corrige, enquanto o rigor desalenta, afasta e irrita. Indulgência. O que é indulgência? A indulgência é uma forma de caridade. Aquela caridade que você consegue fazer quando não busca olhar no seu semelhante os seus defeitos, mas as suas virtudes. Quando não se acha melhor do que os outros. Quando você não se vê acima daqueles que estão à sua volta. Ser indulgente é saber, é ter a consciência de que o espírito encarnado é falho,
é errôneo e que não é dado a nenhum de nós criticar, julgar ou condenar as atitudes do nosso semelhante. Se vemos que algum amigo, parente, alguém próximo de nós está a cometer alguns erros que podem ser errados diante dos nossos olhos, dos olhos da sociedade, não devemos comentá-los. Se tivermos a capacidade, a sabedoria de auxiliar, de esclarecer aquela pessoa, façamos-o para a própria pessoa. Não temos que comentar o mal alheio. Não temos que condenar o nosso semelhante. E se o fizermos, se acharmos que isso vai ser de utilidade, façamos para ele, não para os demais à nossa volta. E quando alguém vier comentar com você um erro, uma discordância de vida de outras pessoas, lembre que isso é maledicência. E recuse a comentar junto com essa pessoa. Seja mais sábio, se cale. Não se deixe prender pela maledicência dos outros, faltando com a indulgência com seu semelhante. Quando Cristo, ainda na terra, houve uma passagem na vida dele em que os homens trouxeram a ele uma mulher que havia sido pega em adultério. E naquela época era costume de se apedrejar as mulheres que eram pecadoras, né? Então, os homens a trouxeram e perguntaram a Jesus: Mestre, esta mulher foi pega em adultério e diz a lei que elas devem ser apedrejadas até a morte. Eles disseram isso usando de maledicência para com Jesus, instigando-o ao pecado, ao erro, ao julgamento. E Jesus, que era sábio, que era complacente, indulgente, misericordioso para com todos, olhou para eles, silenciou e agachou, pondo-se a escrever na terra. E eles continuaram insistindo. Então Jesus se levantou, olhando para cada um deles e apontando o dedo para cada um, disse: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E voltou a escrever na areia. E tendo-os ouvido Jesus, foram jogando as pedras no chão e saindo um por um. E os mais velhos foram os primeiros. Jesus mostrou a eles, com aquela simples palavra, que aquele que estiver sem pecado atire a primeira pedra, que todos nós temos os nossos pecados, os nossos erros, as nossas faltas. E que, diante disso, onde está a nossa capacidade de condenar? Se
Se não podemos auxiliar, se não podemos ajudar, então vamos pelo menos manter-nos em silêncio, fechar os nossos olhos de carne e da mente para os erros alheios. Cabe a nós dizer a nós mesmos: isto não é da minha conta. Então, quando Jesus fez isso, além de mostrar que eles estavam errados porque tinham eles mesmos que ser perdoados a todo momento, ele provou que muitas das vezes o silêncio é a melhor resposta diante da maledicência de alguém. Ser indulgente é você não querer tomar conta da vida do seu semelhante. É você não ficar de observação aos vizinhos, de condenação àqueles que estão em erro. Quantas das vezes um julgamento pode ser falso na interpretação? Quantas das vezes? Porque os nossos olhos não são capazes de ver além da aparência. É preciso que saibamos respeitar a vivência, o certo de cada um, o bem-estar de cada um, tendo a ciência de que cada um vive conforme o que lhe faz bem. E que Deus, que tudo vê, que tudo sabe, este sim, é capaz de dar a nós o perdão e a condenação que cada um de nós necessitamos diante de nossas provas. Não se pode olhar, pensar e comentar. Mesmo que o que estamos vendo, estamos tendo certeza que é um ato errôneo, não faz necessário correr e contar para o amigo, para os parentes, para os vizinhos. É melhor que se fale com a própria pessoa. Talvez a pessoa está naquele erro sem prestar atenção, sem perceber o mal que está causando a ela e aos outros. Mas não é com palavras de condenação, não é com palavras de recriminação que nós vamos corrigir alguém. Porque ainda corremos o risco de, hora que formos apontar o erro, alguém apontar o nosso, que vamos nos sentir envergonhados, porque não estamos livres de pequenos deslizes. Então, vejamos com sabedoria a vida. Sejamos condescendentes com os erros do outro, lembrando da passagem de Jesus na casa de Zaqueu, que era um homem de má vida, né? Um cobrador
de imposto, e que eram vistos com maus olhos por todos. E quando ele soube que Jesus estaria na sua aldeia, na sua cidade, ele correu para ver Jesus. E ele tinha uma estatura muito pequena, e diante da multidão, não seria possível ver o mestre. Então ele subiu numa árvore e ali ficou a esperar que Jesus passasse, porque sabia que ele passaria naquele caminho. E quando Jesus passou, parou, olhou para ele e disse: Zaqueu, desce daí e vá para a tua casa, que ali necessito de me alojar esta noite. E todos se abismaram, porque ele era uma pessoa de uma vida naquela época, eram pessoas que cobravam indevidamente, né, dos outros por apego a dinheiro. E outras coisas também, mas no caso de Zaqueu era isso. Todos se abismaram. Como pode Jesus ir à casa de um homem de uma vida? E Jesus foi. E no momento que o Cristo Jesus entrou na casa de Zaqueu, ele foi tocado de arrependimento pelas suas atitudes e disse: Mestre, perdoe-me agora. De todos aqueles que tomei indevidamente, vou restituí-lo de volta, até com um pouco mais. E tudo que fiz de errado vou reconsiderar. Por isso, perdoe-me. E Jesus disse para ele: Zaqueu, a salvação entrou na tua casa hoje. Então, esse ensinamento deve estar presente em nossa mente todos os instantes. Não condenar. Não condenar as pessoas. Não julgar pelos seus atos. Mas tentar mostrar a ele o que é o certo, o que é bom diante dos olhos de Deus, mas com seus exemplos. E a nossa língua, o nosso abençoado dom da fala, da visão, muitas das vezes é o que mais nos instiga ao pecado. Porque os nossos olhos veem e o nosso coração sente. E não somos capazes de ver sem a acusação de errado, sem a condenação. E muitas das vezes, para piorar o que nós já estamos cometendo de erro, vendo e pensando, a nossa língua ainda nos ajuda com a maledicência do comentário. Vamos passar para outros e nem sempre com as palavras exatas. Na maioria das vezes, nós acabamos por acrescentar um A, uma vírgula, uma reticência, que vai colocando na mente de quem está ouvindo ainda mais julgamento, mais condenação. E nós pecamos, agimos errado e levamos ao outro também. Enquanto talvez o que nós estamos levando a julgamento
seja menor do que o que estamos fazendo. Não podemos caminhar pela vida, agir somente pelo que ouvimos ou pelo que possamos acreditar que vimos, sem saber se realmente aquilo é verdadeiro. E mais do que isso, nós não podemos agir segundo o que nos foi passado naquele momento. É preciso haver ponderação de pensamento, ponderação para entender o que foi passado para nós, antes de correr e agredir o nosso semelhante, antes de ameaçar o nosso semelhante, antes de fazer algo maior, que talvez depois seja irreparável o erro. Tenhamos a sabedoria, tenhamos o discernimento e, principalmente, tenhamos a vigilância, porque espíritos inferiores muitas das vezes nos usam para que possamos fazer aquilo que é do agrado deles, que é levar a discórdia, levar o julgamento, levar-nos a cometer erros e sermos pecadores diante do quadro que nos apresenta. Tenhamos a sabedoria de ouvir, a humildade de pensar e compreender, de pesar o que estamos ouvindo, de que estamos vendo. Tenhamos a sabedoria de entender que não é porque é meu pai que está falando, que não é porque é meu filho que está falando, não é porque é o meu marido que me contou, a minha irmã que viu, que aquilo está chegando a nós com veracidade, total veracidade. Porque nós não sabemos o que esconde diante das atitudes do semelhante. Muitas das vezes, onde nós achamos que existe um erro, existe apenas a impossibilidade de fazer diferente. Vamos passar a ouvir e não repassar. Passar a ouvir e buscar o sentido real do que estamos ouvindo. Vamos ouvir e antes de julgarmos, de condenarmos, de agredirmos, vamos refletir e pensar como Jesus teria agido nessa situação. Será que ele faria comigo o mesmo que fez com a mulher que seria apedrejada? Vamos pensar antes de agir, antes de falar, antes de recriminar. E nós estaremos sendo indulgentes para conosco mesmo e para com o nosso semelhante. Agora vamos para o nosso passe. Coloque a sua aguinha aí, que irmão Franklin, professor Eurípides, doutor Bezerro, irmã Sheila, irmã Meimei, vão levar a vocês o passe, astral, dando a vocês a renovação das energias, recolhendo as energias que não são de vocês, as energias grosseiras, pesadas, e deixando as energias de paz, de renovação. Enquanto se ouve a prece, aproveite para agradecer a Deus a semana que findou e pedir a Ele que abençoe essa semana que estamos iniciando. E que nesse dia de Natal, que será agora na próxima quinta-feira, que o Espírito cristão invada o coração de todos os seres humanos, espíritos encarnados sobre a terra, para que tenhamos
uma transformação para o melhor, para que a nossa Mãe Terra se torne um planeta de mais amor, de mais serenidade, de mais paz, de mais comunhão de todos. Senhor Deus, nesse momento, eu peço a Ti que permita esses abnegados mentores levar o passe a cada um desses irmãos que estão me ouvindo neste momento e dar a eles, Senhor, a sabedoria, a renovação, as boas energias, fechando a mente deles ao acesso de irmãos menos felizes e permitindo que cada um possa encontrar a sua paz. Que o Senhor Jesus esteja com eles durante toda essa semana e ajude-os em todas as decisões que tenham a tomar, em todos os momentos de dificuldades. E que a alegria seja constante. E que o Natal, que é dado em comemoração ao aniversário do Cristo, faça com que Jesus nasça e renasça no coração de todos nós, em nossos lares, em nossas vidas, em nossa família. Bom Deus, de amor, de bondade, eu entrego a cada um deles aos teus cuidados, para que o Senhor faça por eles o melhor, porque nenhum de nós sabemos escolher o melhor. Então seja feito, Senhor, a tua vontade, não a nossa. E nos dê sempre a sua bênção, a sua prosperidade, a sua abundância. E que o Senhor nos abençoe, hoje, agora e sempre. Recebam sua aguinha fluida e ouça o que teremos, a mensagem que teremos para a reflexão de toda a semana. Ela vem de Irmã Sheila, através da psicografia de Clayton Levi. Compreendendo e perdoando. Não maldigas o irmão que se fez instrumento para a tua dor. Com certeza, ele ainda não conhece a luz da verdade. Ora por ele, pedindo a Deus que o ajude. Assim como todos nós, ele é um enfermo espiritual sob os cuidados de Jesus. Amanhã, quando o véu da ignorância cair e ele enxergar a realidade, se converterá em um irmão de jornada, unindo-se à grande família universal. Vale de todo amor para enfrentar as provações do agora. Ama e encontrarás a paz, mesmo em meio às tribulações. Não desfaleça. Segue confiante em Deus, amando e servindo, compreendendo e perdoando, para que a tua libertação não tarde e a felicidade, enfim, te coroe os esforços. Essa é a nossa reflexão para durante a semana, que vem bem assim interagir com o que nós comentamos a respeito da leitura evangélica, que foi a indulgência. Agora eu quero deixar vocês na paz de Deus, sobre o olhar atento de Jesus a caminhar com vocês. E também quero pedir que deixe aí o seu joinha para nós, que deixe o seu comentário e que compartilhe os nossos vídeos com seus amigos, nas suas redes sociais, para que mais pessoas recebam os ensinamentos de Jesus através do Evangelho segundo o Espiritismo, que são as leis de Deus, os ensinamentos da lei de Deus, e também para que, através de nosso canal, muitos encontrem um passe, uma palestra de incentivo, de autoajuda, e que passem a sentir segurança nos momentos difíceis, através do auxílio da espiritualidade maior que eles vão conhecer pelo nosso canal.
Fiquem todos na paz de Deus. Que nosso Senhor Jesus nasça e renasça em seus corações nesse dia de Natal. Feliz Natal para todos e até no próximo domingo, com a permissão de Deus e o amparo de Jesus.